entrevista é de um médico muito conhecido da cidade de São Paulo, e ele fala sobre a questão da depressão. E ele diz aqui: a depressão é o mal do século. Aí, por Oswaldo Shimoda, que é o médico que apresenta isso, ele diz o seguinte: segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a depressão será a segunda moléstia que mais roubará tempo de vida útil da população, perdendo apenas para as doenças do coração. Então, quer dizer, nós estamos vivendo, como o Espiritismo também tem falado, essa época de transição. Então a gente vê que as coisas, de uma certa forma, ela está melhorando, mas as pessoas também precisam estar dedicadas ao estudo, precisam estar se preparando para essa época, porque de uma certa forma é uma época difícil para quem não tem conhecimento, para quem não busca essa preparação interior, ainda está vivendo apenas e somente das coisas materiais, então fica complicado, né? E como a gente tem citado aqui, hoje em dia as coisas estão muito fáceis referente às coisas materiais, mas quanto à doença da alma, quanto à tristeza, à angústia, então muita gente tem passado por isso, por esses problemas. Está pegando agora, né? Exato, e sem dar conta. Então, como eu disse no começo, referente ao medo, aí ele pode chegar à depressão, né? Então a gente tem que se preparar para o medo. E a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta de Kardec, quando ele pergunta se o espiritismo ajuda nessa questão da depressão, da tristeza, essas coisas, ele fala que é a prevenção contra a loucura. Porque é o seguinte, a pessoa começa com medo, certo? Então você sabe que no mundo astral aí está cheio de consciência aí, que gosta de assediar mesmo, né? Pressionando. Aí aproveita, né? Aproveita disso lá, do medo dele, e começa a colocar mais medo ainda, né? Isso mesmo, tal, aquela coisa. Você imagina, né? Exatamente. Mas veja bem, para vocês verem quais são os sintomas mais comuns da depressão. Apetite diminuído ou aumentado. Insônia ou excesso de sono. Fadiga constante, irritabilidade, baixo autoestima, sentimento de desvalorização. Interessante, a baixa estima demais, né? Nós temos exemplos aqui, né? Exatamente. Como é que estima, né? Isso, cai a autoestima e a pessoa fica muito para baixo. A pessoa se julga nada, né? Exatamente. Mas tem pessoas importantes, pessoas, né, que tem aí são profissionais aí, né? Grandes profissionais, de repente se fala, não sou nada, começa a se julgar atrás. Se sentir um lixo, né? É interessante, como aconteceu, né? Então a gente vê que esse sintoma da depressão é a baixa estima, a questão também do sentimento de desvalorização, como você acabou de citar, lentidão de raciocínio, memória, atenção, incapacidade de se concentrar, desânimo, desinteresse pela vida, desesperança, sentimentos de inutilidade e de culpa, crises de choro ou de lamentações, agitações, pode indicar um suicida em potencial. É o tratamento do suicídio. Exatamente. Então, o que esse médico passou, a gente está citando e mostrando aqui, exatamente por isso, porque o Espiritismo, esse conhecimento, ele é uma prevenção contra a loucura. E na época que nós estamos vivendo, então, a gente se encontra cura para tudo. Eu fico imaginando o seguinte: o pessoal que está com depressão, né? Às vezes em outras religiões, né? Aquela coisa toda, é o seguinte: a depressão não interessa, se ela vem, pode ser, né? De religião que for, tal, né? E a pessoa no espírito fica mais difícil, né? De se curar, né? Exato. Porque agora você imagina como eu fico imaginando, né? O seriador aproveitando daquele problema dele, né? Instigando o suicídio, né? Daquela fraqueza e pressionando ainda mais, né? Instigando mesmo a suicidar, né? Isso. Então é o seguinte:
Então é bom a pessoa se preservar, procurar conhecer, né? Exatamente. Não se pode falar de um doce sem conhecido, né? Exato. Não é isso? E o conhecimento, ele traz essa prevenção, porque, como eu disse e repito, hoje em dia nós temos a necessidade do crescimento, do conhecimento, porque, como diz também Ramatiz, né? As pessoas hoje, você vê o papo, é somente doença, essas coisas, e Ramatiz diz o seguinte: namora uma doença e vai ter de casar com ela. Então as pessoas só vivem nesse clima. A gente também tem visto ultimamente nas reportagens, a gente liga a televisão, você só pega notícia ruim, né? E então é isso, vamos esquecer um pouco esse materialismo, vamos esquecer um pouco essas questões que a gente vive aí dedicando somente a trabalho, às coisas materiais, e vamos dedicar ao conhecimento, vamos investir naquilo que supera a morte física, que é a consciência, que é o espírito ou a alma. E como eu mostrei na Bíblia, quando Jesus, antes de ser preso pelos soldados, ele ainda orou a Deus dizendo: se quiseres, me remova deste corpo. Então a gente vê que a gente não é físico, a gente é alma, a gente é espírito, e a gente, para estar bem, para viver bem, a gente precisa ter esse conhecimento. E lembrando que o Espiritismo, como está aqui nessa revista, ele não é assim uma religião, ele é uma união de ciência, filosofia e religião. Porque o Espiritismo não é aquela mesmice, né? Não. Aquela coisa só. Ele tem... Mas quando ele colocar, não chama aquela coisa de boi, né? É a pessoa que fica aquele convencionalismo, né? Tá a favor, né? O social, né? A sociedade pode pensar em mim, que eu sou espírita, mas na verdade, né, o espiritismo, o que o espírito estuda, eu vou te mandar. Exatamente. A religião não faz isso, não. Não é isso? Então, e é isso, né? Porque através do conhecimento, inclusive a gente está nos citando sobre isso aqui, estou lembrando da palestra do Virgílio, quando ele disse o seguinte: a partir do momento que a gente adquire o conhecimento que tem a doutrina espírita, você nunca mais consegue ter uma outra seita, porque você se depara com a verdade. Nós temos aqui, né, exemplo, né, de uma pessoa que saiu daqui e está retornando, inclusive foi na palestra, né? E ele falou para mim, que vai voltar, tanto ela como o marido dela. Certo? Isso. Falou que estarão aqui na próxima reunião. Pois é. E por que isso? Porque as pessoas encontram com a verdade. Por que não vieram ainda? Porque com receio, né, o que o membro da outra religião lá, né? Isso. E aí fica aí colocando medo, aquela coisa toda, fica querendo segurar, então é respeito humano, né? É o que a gente disse no começo, né? Inclusive sobre o nosso tema hoje, o medo. Então, tem muitas pessoas que pensam: eu não vou na palestra espírita porque eu tenho medo que alguém me veja lá, vai falar que eu virei a religião. Ou outro vai falar que... alguns têm medo, falam assim: não vou lá não porque eu tenho medo de ir para o inferno. E então tem medo de todas as formas que impede o crescimento das pessoas. A pessoa tem que deixar prevalecer, se for o íntimo. Não pode deixar a gente se dominar por outra pessoa. O que é isso? Exatamente. Não é mesmo? Então é o seguinte, deixe a consciência dela falar por ela. Exato. Né? E ela não se permite a libertação, né? Porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E muita gente tem medo de se libertar, tem medo de conhecer a verdade. E isso faz com que vive de uma forma ruim, né? Leva uma vida sofrida, uma vida triste, uma vida sem finalidade, sem objetivo, porque a gente tem esse objetivo. Eu digo por isso, eu não consigo ver a vida sem a doutrina espírita, porque eu estou cansado de ver gente rica, famosa, bonita, jovem, desencarnar, e quem leva o que? Nada, né? Deixa a fama, deixa o dinheiro, deixa a beleza, deixa todos os bens que conquistou, deixa a família, deixa tudo. Então, mas o mal disso aí está mesmo na pessoa dar valor aos bens materiais, está muito nessa fase aqui do material. Isso. E sendo que nós somos, né?
A gente é eterno, quando eu gosto falando, né? A vida continua, tanto faz. Você está aqui, eu sou carnal aqui hoje, então, o que é? Mas o meu espírito está aqui, mas ele não é daqui, certo? Está de passar, ele aqui, entendeu? Mas a gente está prosseguindo, tanto você dorme, você sai do corpo, você vai viajar. Exatamente, vai, a gente e todo mundo faz isso. Provas, né? Não adianta, é espírita, é católico, todo mundo, né? Se a pessoa é médica, não importa. Você tem mediunidade, no catolicismo, em qualquer lugar que esteja, né? É só que se estiver fora do espiritismo, sofre demais. Sofre. Né? É porque a falta de conhecimento, como eu disse, né? A gente não vê finalidade, a gente não vê esperança na vida se não for apostar na gente, que é o espírito, que é a alma. Porque, como eu disse e repito, a gente está cansado de ver pessoas que dedicam a vida inteira a ganhar dinheiro, ficam até ricas, mas depois desencarna e leva o quê? Nada. Quantas vezes aconteceu aqui nas comunicações, né? O pessoal vai conseguir todo o dinheiro, então de repente não estou afeto aí, não tem poder sobre ele, nem sabe que morreu, deve estar aí tentando pegar. E com um problema pegado, né? Então esse é o problema, fica pegado e isso faz com que a pessoa sofra, porque quanto mais apegado numa coisa a gente é, mais a gente sofre para desligar daquilo. Exatamente. Né? Então, a doutrina espírita, ela traz essa libertação. E outro exemplo de Jesus, né? Não se pode viver para dois amos, tem que viver ou para o mundo ou para Deus. Né? Não tem como você viver para os dois. E quando a gente adquire esse conhecimento, a gente vê que a gente é um espírito eterno, que a nossa vida não cessa com a morte. Então a gente, não vou deixar que a gente deixe de trabalhar, deixe de sonhar, deixe de construir, não. Mas a gente constrói tudo com a consciência de que a gente um dia vai separar daquilo. Então, como diz lá o palestrante ontem, né? A gente não procura adeptos, a gente não procura. Não, a gente quer divulgar o conhecimento. Então a porta fica aberta aí. Isso. Né? Mas porque na verdade, assistente nesse tempo não tem muito, né? Porque no mundo extrafísico é muito mais, a população é muito mais que aqui, né? É multidimensional. Quantas consciências aqui, né? Quando tem reunião, né? Então se você estiver sozinho, você não está sozinho, você está bem acompanhado. E muito bem acompanhado, né? Isso. Porque, né? Você colocando aquela barra de 11 para cada um. Né? E a gente vê, né, através disso aí, como você estava falando da questão de adepto, que o Espiritismo ele não precisa de defensor, porque a verdade ela manifesta cedo ou tarde. Ela por si só, né? Então, cedo ou tarde, ela vai expandir. Então, o que a gente apenas deseja com esse nosso pequeno vídeo, esse nosso tempinho aqui, é que as pessoas acordem mais rápido, né? E com isso vai acontecer o quê? Vai haver uma harmonização, porque as pessoas vão ter mais entendimento e vão se transformar. Eu até acho que o pessoal não procura espiritismo, não é por medo, talvez não. Eu acho que é mais por orgulho, né? Porque tem negócio, vai falar que eu estou procurando. Se ele for um cara inteligente, né? Ele não deixa de orgulho para ter orgulho depois de ser espírita. Isso. Porque ele vai ter muito orgulho de ser espírita.